Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, onde nós vamos começar a partir de hoje os exercícios da apostila. Então, para começar, vamos fazer os 3 primeiros exercícios da apostila, que fala sobre velocidade relativa galileana. Vamos só lembrar um pouquinho da fórmula da velocidade relativa galileana e algumas outras considerações no quadro rapidinho antes de começar a responder aqui essa primeira questão? Então vamos lembrar rapidamente. Eu havia falado para vocês que a fórmula da velocidade relativa galileana é V' igual Vzinho menos Vzão. Vamos lembrar rapidamente o que é cada coisa. Então tenho aqui a pessoa, o corpo A e o corpo B. Eu tenho que saber quem é V', quem é Vzinho e quem é Vzão. Tudo isso eu só vou saber quando eu leio o enunciado, tá? O enunciado que vai me indicar quem é Vzinho, quem é Vzão e quem é V'. Vzinho e Vzão são medidas que são feitas para o observador, tudo bem? Então, o observador que está parado sempre vai medir Vzinho e Vzão. Mas A vai ser Vzinho e B vai ser Vzão ou vice-versa? Depende do enunciado. Quem vai medir a velocidade do outro corpo? Como assim? Então, eu tenho 2 corpos aqui, o corpo A e o corpo B, né? Eu quero saber qual é a velocidade do corpo B para o corpo A. Então, o corpo A, nesse caso, é Vzão e o corpo B é Vzinho. Ah, professor, se fosse o contrário, eu quero saber a velocidade do corpo A em relação ao corpo B. Aí, nesse caso, o corpo A é Vzinho e o corpo B é Vzão. Vzão sempre vai ser a velocidade do corpo que eu vou mudar o referencial. Então, o referencial antes era a pessoa parada aqui, vendo os 2 corpos, e agora o novo referencial é o corpo A. Então, o novo referencial é Vzão. Entenderam isso? Tem que ficar entendido. O novo referencial é Vzão. E V', quem é? V' é a velocidade daquele corpo para este novo referencial. Então, a gente coloca uma linha naquele corpo. Marque a alternativa correta a respeito do conceito de velocidade relativa. Então, o número 1 está querendo apenas um conceito. Letra A. A velocidade relativa é o conjunto de valores que representam um movimento relativo entre 2 móveis. Preste bem atenção que parece que essa alternativa está correta, porque ela fala que a velocidade relativa é o conjunto de valores que representa o movimento relativo entre os 2 móveis. Não. Por que não? Porque aqui está falando que representa o movimento. A velocidade não é um conjunto de valores que representa o movimento. Velocidade é um valor do movimento. Não é todo o conjunto de valores que representa o movimento. Ali você tem a força, tem a aceleração, tem a distância, tem o tempo, tem tudo isso para representar o movimento, e não apenas a velocidade relativa. Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B. Se 2 objetos se aproximam, movimentando-se em sentido oposto e com velocidades iguais a 20 metros por segundo e 30 metros por segundo, a velocidade relativa de aproximação entre eles é de 10 metros por segundo. Vamos colocar isso no papel e analisar essa alternativa para saber se ela está correta. Mas antes, vamos fazer uma seguinte pergunta. Quem está marcando a velocidade desses 2 corpos, desses 2 objetos? Porque para esse objeto ter velocidade igual a 20 e outro ter velocidade 30, alguém de fora tem que estar medindo esta velocidade dos 2 objetos. Então, essa é a pessoa que mede a velocidade dos objetos. Lembre-se, o próprio objeto não pode medir a velocidade dele próprio. A velocidade é relativa a outro corpo que faz essa medição. A única coisa que ele pode fazer é a seguinte: qual é a velocidade do corpo que está à minha frente em relação a mim? Que é justamente isso que ele pergunta nesse exercício. Vamos colocar no papel para vocês entenderem melhor. Então, ele está dizendo que um corpo, vamos chamar de corpo A, e outro corpo, vamos chamar também de corpo B, eles estão se movimentando em sentido oposto. Então, vamos imaginar que A esteja se movimentando para a direita e B esteja se movimentando para a esquerda. Vamos colocar os valores, então, agora. Ele diz que um corpo se movimenta com 20 metros por segundo e o outro corpo se movimenta a 30 metros por segundo. A pergunta que ele faz aqui é: qual é a velocidade relativa de aproximação entre eles? Qual é a velocidade que um corpo mede do outro? Tanto faz se você pegar o corpo A quanto o corpo B. A resposta tem que ser a mesma, porque a velocidade de aproximação é a mesma. A vê B se aproximando da mesma forma que B vê A se aproximando.
Tudo bem? Então, vamos lá. Na verdade, ele está perguntando quem é Vzinha. Então, vamos falar, então, que corpo A tem uma velocidade Vzinho e o corpo B tem velocidade Vzão. Então, eu quero saber quanto que vale Vzinha. Vzinha é igual a Vzinho menos Vzão. Vzinha vai ser igual. Vzinho vale 20. Calma agora, é positivo ou negativo o valor de 20? Conforme a gente falou, vamos adotar o sentido para a direita como positivo. Tá? Então, Vzinho é 20 e é positivo. Então, a gente não precisa nem colocar esse sinalzinho de mais ali, né? Menos da equação, que é esse menos que está aqui, né? A gente apenas repete ele. E agora coloca a velocidade do corpo B. A velocidade do corpo B é 30. Mas é negativa ou é positiva? Conforme a gente pode ver, a velocidade do corpo B aponta para a esquerda. Então, é menos 30. Então, a gente vai colocar aqui menos 30. Não pode ter dois sinais juntos, né? Então, a gente coloca o parênteses. Então, Vzinha vai ser igual 20. Vamos resolver primeiro essa parte daqui, né? Esse menos com menos que vocês sabem que vai dar mais. 30. Vzinha, então, é igual a 50 metros por segundo. E qual era a resposta que o enunciado dava? Ele fala que a aproximação entre eles é de 10 metros por segundo, ou seja, letra B está errada. Ah, professor, teve uma aula que você falou que a gente não precisa ficar usando a equação de Galileu o tempo todo. Basta fazer aquele negócio de, se eles estão em sentido oposto, soma, e se estão em sentidos contrários, subtrai. Eu não poderia fazer isso direto? Claro que poderia, mas a gente também tem que treinar os cálculos, treinar a utilização da fórmula. Então, a gente pode ver rapidamente isso o seguinte, eles estão em sentidos opostos, não estão? Então, o que a gente faz com a velocidade? A gente soma as velocidades. 20 mais 30 vai dar 50. Bem rápido e simples. Só que tem um problema nisso. Ele não te dá o sinal do valor que você vai encontrar. Ele só te dá o número. Já no caso da equação de Galileu, ele vai te dar o número e também o sinal. Ah, mas eu sei que dá positivo. Cuidado. Vamos então agora para a letra C. A velocidade relativa entre dois móveis sempre é a soma das velocidades individuais. A gente viu na letra B que era a soma, mas eu falei para vocês que se eles estivessem no mesmo sentido, a gente iria subtrair. Então, nem sempre é a soma. Então, a letra C também está errada. Vamos para a letra D. Se dois objetos se afastam, movimentando-se em sentido oposto, e com velocidades iguais a 20 e 30 metros por segundo, a velocidade relativa de afastamento entre eles é 50 metros por segundo. Repare que a letra D é exatamente a mesma coisa que fala na letra B. Só que a única coisa que muda é a resposta. 10 na letra B, que a gente viu que estava errado, e 50 na letra D. E o que a gente fez foi que realmente dá 50. Então, a resposta certa só pode ser, por enquanto, a letra D. Mas vamos ler a letra E para desencargo de consciência. A velocidade relativa entre dois móveis sempre é a diferença das velocidades. Não. A gente viu que pode ser a soma, pode ser a diferença. É um se for de um jeito, é outro se for do outro. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos para o número 2. Lembrem-se, quanto mais exercício a gente faz, melhor a gente fica. Então, não entendi, continua fazendo exercício. Não entendi, continua fazendo exercício. Porque quanto mais exercício a gente faz, melhor a gente fica. Vamos lá para o número 2. Leia as afirmações a seguir sobre o conceito de velocidade relativa. Parece muito com a número 1, né? Aqui nos dá 3 afirmações e a gente vai querer saber quais delas são verdadeiras e quais delas são falsas. Então, vamos para a primeira afirmação. A velocidade relativa é o valor único de velocidade que representa o movimento relativo entre objetos quaisquer. Sim, está correto. Por quê? Vamos analisar. Ó. A velocidade relativa é o valor único de velocidade que representa o movimento relativo entre objetos quaisquer. Claro, porque o movimento relativo vai ter um único valor de velocidade. Se eu estou querendo uma velocidade entre um objeto e outro, só vai ter aquela velocidade relativa. Se eu for para outro objeto, para outro referencial,
aí sim vai ter outra velocidade relativa. Mas entre aqueles objetos que eu estou estudando, a velocidade relativa entre eles será o único valor de velocidade. Tá? Então, o número 1, afirmativa 1, correta, verdadeira. Vamos para a segunda afirmativa. A velocidade relativa na colisão frontal entre dois veículos, que se movimentam em sentidos opostos, é a soma da velocidade de cada um dos automóveis antes da colisão. Correto, não é? A gente não havia falado que, se eles estão se movendo em sentidos opostos, a gente não soma as velocidades? Exatamente isso. Então, a afirmativa 2 é verdadeira, porque ele diz exatamente isso que a gente acabou de falar. Se move em sentidos opostos, a gente soma as velocidades. 3. Não há um caso em que a velocidade relativa seja a soma das velocidades. Ou seja, se eu sei que a 2 está verdadeira, é óbvio que a 3 é falsa, porque ele está dizendo que não há caso nenhum que a velocidade seja a soma. Claro que não. Quando os sentidos são opostos, a velocidade é exatamente a soma. Então, a 3 está totalmente errada. As únicas que são verdadeiras são as afirmações 1 e 2. Então, a gente fica com a letra B de bola aqui. Vamos, então, para o número 3. Cuidado que essa número 3 é um pouquinho mais complicada. Ela necessita de uma certa interpretação de texto e também de uma compreensão melhor. Então, vamos tentar resolvê-la com calma. Primeiro, vamos ler e vamos tentar fazer todas as interpretações que a gente puder. Um rio de margens retilíneas e largura constante igual a 5 km tem águas que correm paralelamente às margens, com velocidade e intensidade 30 km por hora para a direita, de acordo com um observador que está olhando o rio de frente. Então, eu fiz esse desenho. Aqui está o observador, olhando esse rio de frente, está vendo as águas do rio indo para a direita, igual a gente pode ver na seta azul. E ele diz que para este observador, a velocidade das águas correndo para a direita é de 30 km por hora. Sem problema nenhum por enquanto. Agora que vem a maior dificuldade. Um barco cujo motor lhe imprime velocidade e intensidade sempre igual a 50 km por hora, então a velocidade desse barco, que nem ele diz, é de 50 km por hora. Mas vamos continuar lendo para vocês entenderem melhor. É 50 km em relação às águas. É aqui que muita gente se confunde. Não é em relação àquele observador, é em relação às águas. Então, esse 50 km por hora não é para esse observador que está aqui. É para as águas que estão correndo. Então, se não é para o primeiro observador, é para um outro observador, a gente aprendeu então que é velhinha. E se é para o outro observador, quem está observando agora que é vezão, tá? Quem faz a nova medida será feita em relação a vezão. Então, as águas do rio só podem ser vezão e não vezinho. Vezinho é quem? Vezinho é a velocidade do barco para a pessoa que está observando aquele barco. E é justamente essa pergunta que ele faz. Qual seria a velocidade do barco em relação ao observador parado em frente ao rio? Então, agora, sabendo disso, dessa interpretação e desse contexto, agora é a parte mais fácil. É aplicar na fórmula. Então, vamos colocar lá. Velhinha é igual a vezinho menos vezão. Velhinha vale quanto? 50 km por hora. Mas lembre-se, ele diz que é para a esquerda. Então, é menos 50 km por hora. Então, vamos colocar aqui menos 50. Igual a vezinho, que é o valor que eu quero descobrir. Menos, lembre-se, esse menos aqui é da equação, tá? Então, ele sempre vai estar lá. Vezão, 30 km por hora. Positivo porque está indo para a direita. Olha a setinha azul. Agora, fazendo a conta, né, eu vou ter vezinho igual a menos 50 mais 30, porque esse menos 30 eu estou passando para o outro lado, então vai ficar mais 30, né? Então vai ficar menos 50 mais 30. Então, vezinho vai ser menos 20 km por hora. Então, essa pessoa aqui, parada na margem do rio, está observando o barco ir a menos 20 km por hora. O que significa que esta pessoa também está vendo o barco indo para a esquerda, por causa do sinal
que a gente encontrou aqui na resposta. Menos é para a esquerda. A pessoa na praia também está vendo o barco para a esquerda a uma velocidade de 20 km por hora. Tudo bem, então? Na próxima videoaula, a gente vai fazer mais exercícios para que esse contexto fique melhor colocado na mente de vocês e vocês poderem entender melhor. Mesmo assim, façam novamente o exercício, procurem entender o conceito que eu demonstrei para vocês agora, que é um pouquinho complicado, mas isso é de máxima importância. E não esqueça também de se cuidar, fique em paz e até mais.